Olá, quer saber como você direcionar a sua vida, dar um sentido para ela? Fique nesse vídeo que eu vou te contar uma história sensacional que eu tenho certeza que você vai se identificar com ela. Vem comigo! O que hoje eu quero te contar é uma história de uma mulher que ela vivia em um emprego que ela não era satisfeita, porém ela continuava. Ela trabalhava em uma loja onde ela vendia panelas. E tinha também nessa própria loja que ela trabalhava, em um outro setor, uma pessoa que ela também queria ter um relacionamento. Ela sonhava com esse relacionamento, ela tinha um álbum que ela pegava foto de casamentos, ela fazia recortes, botava o rosto dela e dele. Então, assim, ela sonhava com algumas coisas. Ela sonhava em conhecer um cozinheiro famoso, comer comidas gostosas. Ela sonhava passar um tempo em um hotel, só que estava tudo muito distante dela. E aí, para a surpresa dela, ela foi convidada por esse rapaz a assistir um jogo, né? E nesse momento, os dois conversando, ela acabou batendo a cabeça dela em uma ponta do armário dessa cozinha improvisada de onde ela vendia as panelas, e ela desmaiou. Ele pegou ela, levou para o hospital e com isso, lá na tomografia, ela apresentou uma doença muito rara, é como se fosse um câncer muito raro, e ela ficou desesperada. E devido a isso, ela começou uma trajetória na vida dela. Olha, fica até o final que você vai ver como foi interessante. Ela pegou todo o dinheiro dela que ela tinha colocado na poupança para rendimento, sacou, foi no trabalho, pediu demissão, se despediu dos colegas e resolveu fazer uma viagem para uma montanha onde tinha um hotel muito famoso. Para aproveitar toda essa situação, ela pegou avião, ela estava até numa classe econômica, mas ela preferiu ela ir na primeira classe e assim, aproveitando coisas que ela não fazia no dia a dia da vida dela. E quando chegou no hotel, pergunta foi o que aconteceu. Ela escolheu a suíte presidencial. Ela só tinha 2 semanas de vida que o médico deu para ela devido a essa doença muito rara que ela tinha, e ela queria aproveitar os últimos dias da vida dela. E nesse momento que ela chegou no hotel, escolhendo essa suíte presidencial, onde o valor da diária era muito elevada, começou a chamar a atenção dos funcionários do hotel, começou a chamar a atenção das pessoas que ali tinha um senador, tinha deputados, tinha outras pessoas, e o próprio cozinheiro do hotel era bem famoso. Ela escolheu essa suíte, desceu para o restaurante e no momento que ela estava lá, ela pediu todos os pratos desse cozinheiro. E isso foi maravilhoso porque fez uma conexão com ele. Enquanto tinha uma mesa de um pessoal do lado, pediu sem manteiga, pediu sem açúcar, pediu sem isso, sem aquilo. E ele achou maravilhoso uma pessoa só, numa mesa, pedir todos os pratos dele, que também eram caríssimos. O que foi que esse cozinheiro famoso fez? Veio conhecer essa pessoa e aí ela teve a oportunidade e a realização do sonho dela, que ela já tinha colocado lá naquele mural da vida dela extraordinária. E olha que maravilha, ela já passou a conhecer o cozinheiro, fez uma grande amizade com ele e começou chamando a atenção de todo mundo, dos funcionários, como eu falei para vocês, desses políticos e famosos que estavam nesse próprio hotel com ela, nessa montanha. Era um inverno, um local onde tinha neve, e ela chegou um momento numa massagem, ela defendeu uma funcionária, porque alguém maltratou essa funcionária devido ao quê? Devido ao tratamento. Ela foi lá e defendeu. Isso aí já é uma coisa boa, né? Por mais que ela estava passando por um problema, mas mesmo assim ela queria ser humana, ela queria aproveitar o tempo ali para defender também os outros. E ela só foi ganhando amizades, ganhando situações maravilhosas no dia a dia dela. E ela foi sendo convidada, principalmente a pular de paraquedas, que ela nunca tinha feito. Ela foi chamada para esquiar, e aí ela, mesmo sem saber esquiar, depois ela saiu numa capa de uma revista, porque teve lá um incidentezinho e ela saiu esquiando sozinha. Olha quantas coisas ela não fazia.
chegou o momento que ela foi chamada também para ir para um cassino junto com esses políticos, com o senador, o deputado que estavam todos lá, e ninguém sabia a origem dela. Por quê? Não sabia que ela era vendedora de panela, achava que ela era uma grande empresária ou representando alguma multinacional, e eles todos ficavam, né, nessa paparicação com ela. E nesse momento foi para o cassino, ela teve a audácia de apostar tudo, as fichas dela, em um número, que era o número 17. E não é que ela ganhou mais de 100 milhões nessa brincadeirinha que ela nem imaginava. E ela perguntava para Deus o tempo inteiro, por que eu? Por que este momento? Né? E a gente percebe que era uma mudança na vida dela que ela estava precisando. E para chegar a um ponto de finalizar a nossa história, um daqueles famosos, ele estava ali, tinha dinheiro, mas não estava feliz. Chegou um ponto de ele procurar uma sacada da janela para ele querer se jogar, e ela foi lá ajudando para poder conversar com ele, ele não fazer isso. Daí a pouco, quem chegou, que foi em busca dela, aquele rapaz de onde ela bateu a cabeça lá na cozinha de onde eles vendiam panela, cada um num setor, ele foi ao encontro dela porque ele descobriu, o vizinho mostrou o álbum dela, que ela tinha interesse nele, ele também já estava ciente, ele foi atrás. E ele chegou nesse momento e sentaram, ele pediu ela em casamento. E chegou um fax, porque o mais interessante é agora, aquela tomografia que foi feita, ela não estava com a doença rara, ela não estava com câncer no cérebro e ela não tinha 2 semanas. E com isso foi uma felicidade, ela foi pedida em noivado, ela depois abriu seu próprio negócio e levou uma vida maravilhosa. O que eu quero te trazer nessa história? Quanto a gente vive as crenças, os padrões dos outros ou que nos colocaram a viver. A gente acaba não vivendo o nosso próprio caminho, entendendo que a vida existe polaridades e que eu preciso trabalhar as minhas polaridades, tanto bem quanto mal, quanto o ruim, o bom, a gente precisa trabalhar. Isso, e principalmente dar nossa cara em direção àquilo que a gente acha que é verdade para mim, o que você acha que é verdade para você. Não o que o outro acha, não o que sua família acha, não o que a sociedade acha, mas o que você acha. Então isso significa também autoconhecimento, isso significa um processo de individuação, a sua própria vida que você está buscando, porque se ela permanecer, se não fosse um falso diagnóstico, ela ia continuar sendo a vendedora de panela, ela ia continuar sonhando com aquele casamento e sendo ainda pobre. Por quê? Porque ela não acreditava nela mesma, ela não acreditava no potencial e na pessoa que ela era. E com isso, a partir do momento que ela se desvinculou, ela se soltou das amarras da sociedade, ela começou a viver a verdadeira vida, onde tudo começou a surgir na vida dela. As amizades, que são as conexões, começou a surgir também, até o dinheiro veio, porque o dinheiro é fluxo. Porque a partir do momento em que ela levou a vida inteira dela trabalhando para o outro, vivendo uma vida que não estava satisfeita, sonhando só em viver uma vida ninguém sabe quando, que precisou de um falso diagnóstico, ela nem dinheiro ela tinha, ela precisava trabalhar todo mês para sobreviver. E aí eu digo para você, o que é que está precisando acontecer na sua vida para que você possa mudar? Eu vou te dizer uma coisa, o seu inconsciente, ele trabalha junto com o ego, com o seu ego que é você, para você ser você. E muitas vezes a gente não entende isso. A gente acha que os desafios que a gente vai vivendo no nosso dia a dia é para te prejudicar, porque a vida não está bom com você, que Deus não está satisfeito com você. E não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é que você precisa ser você, você tem que aprender a ser você, para que as coisas possam vir, para que as coisas possam surgir no seu dia a dia. Você precisa viver o essencial, porque assim, o que é bom para o outro talvez não sirva para você. Talvez alguém possa ter um carrão, ter uma casa imensa, ser super rico, mas talvez para você aquela casazinha lá no sítio talvez te faça muito melhor do que se você tivesse muito dinheiro, que você tivesse que viver uma vida que talvez não fosse para você. Porque assim, a natureza ela é muito sábia. O sapo, ele vai ser sempre sapo. A planta vai ser sempre planta. Por que você tem que ser alguém que não seja você? Existe também essa palavra assim, modelagem. Mas o que eu preciso modelar do outro para ser bom para mim?
Então, assim, é uma reflexão, pense e viva a sua individuação. Enquanto você viver, principalmente igual o personagem que eu terminei de te contar, uma vida meieira, uma vida mediana, você não vai conseguir muitas vezes ser feliz. Você vai ter momentos de altos e baixos, porque você está tentando agradar ao outro e não a você mesmo. Então eu perdi minha mãe no início de 2020, né, em março. E minha mãe era a minha maior incentivadora em termos de concurso. Mas eu nunca deixei de dar aula. Eu estudava para concurso em paralelo, eu não estava trabalhando na minha área de formação, eu sempre dava aula, já tinha até um localzinho de dar aula e tal. Mas meu objetivo sempre foi o concurso. Quando minha mãe faleceu, o que é que aconteceu? Me veio tudo aquilo da infância, parece que você começa a se recordar de muita coisa, parece que começam a vir as crenças da gente, sabe? E aí, ao mesmo tempo que minha mãe me deu uma crença de capacidade muito grande, né? Que eu conseguia o que eu quisesse, né? Ela me cobrava do outro lado que eu passasse em concurso. Mas aí eu tive que chegar um momento da minha vida, em 2020, que eu digo, não, eu tenho que agora optar. Porque se eu for passar num concurso, meu filho agora, que ficava com ela, como é que ele vai ficar? Então, eu como mãe, pensei também no lado do meu filho. E aí eu digo, não, agora eu vou, já que os alunos não param de me ligar, eu vou realmente empreender. Então, foi aí a virada de chave, a mudança de mentalidade. Comecei a incorporar, tudo começa de dentro, né? Exatamente. Nossa, é de dentro para fora. O interno para o externo. Então, eu comecei a criar uma mentalidade de sucesso, mas não no mundo dos concursos, mas no mundo do que eu já vivia, que era o contato com os alunos, que eu já dava aula. E eu digo, não, eu vou realmente trabalhar com isso aqui, vou empreender. Foi quando eu resolvi, em 2020, fazer uma formação em coach, né? Quando eu descobri todo aquele trabalho de inteligência emocional, eu pensei assim, meu Deus, passei esses anos todos com uma mentalidade fraquíssima. Eu não fui aprovada por isso, isso, isso e isso. Aí eu pensei, nossa, eu não posso guardar só para mim esse conhecimento. Eu preciso, então, ajudar esses alunos, porque eu me via neles, né? Exatamente. Concurseiros me procuravam para dar aula, né? Aconteceu agora recentemente com uma aluna, ela queria muito passar em um concurso, né? Até da Marinha. Ela passou, ela está lá. Aí ela me ligou semana passada e disse, Laca, eu quero fazer o processo de novo, porque agora eu estou aqui. Você sempre falou comigo que eu precisava descobrir o meu propósito e eu estou percebendo o quanto isso era importante, porque eu estou vivendo os piores anos da minha vida. Eu estou realmente assim, e ela infeliz. Sonhava, né? Ela sonhava por quê? Porque ela tinha um irmão que ela disputava com ele. O irmão passou num concurso da PF, e ela queria um concurso também a nível alto, que ela quisesse estar, né? Então, assim, acontece também da pessoa se comparar, né, com alguém da família e tal, achar que tem alguma questão de inferioridade e quer só provar. E eu bato muito nessa tecla, né, de descubra o seu dom, o que você gosta de fazer, né? Será que é nessa empresa, nessa instituição que você deve estar, né? Vamos alinhar o seu propósito aos seus objetivos, né? E aí, a partir dos seus objetivos, a gente vai traçar metas. Aí a gente traça as metas e a gente vai trabalhando ali a inteligência emocional, né, aliada. É assim que o coach de estudos funciona, né? O meu programa em si. Mas me chama muita atenção essa coisa também do brasileiro hoje, ele ser formado para ser assalariado. Exatamente. Para sempre estar servindo alguém e ele não ter a autorresponsabilidade dele mesmo ser o mantenedor, o criador, usar as habilidades dele, né? E o programa do coach de estudos, apesar de ser coach de estudos, ele desenvolve tudo isso. Porque é justamente o que você fala, né? Se a gente muda a mentalidade a partir de dentro, se autodescobre, é impressionante, tudo começa a mudar. Eu passei por esse processo de mudança de mentalidade, eu sei tudo que os concurseiros passam, mas quando eu comecei a acreditar no meu projeto como empreendedora, tudo mudou. Mas porque eu usei o quê? O que é que eu sei fazer? Eu sei dar aula. É o meu dom, é esse aí. Então, eu uso, né, o que eu sei fazer ao meu propósito e agora eu me sinto feliz com o que eu faço e ainda mais ajudando as pessoas. Então pense nisso, viva esse processo, viva a sua jornada e procure o autoconhecimento para você entender quem é você e fazer esse mergulho
em você mesmo e se encontrar. Abraço.